Olá pessoal, nós vamos falar sobre os protistas na aula de hoje, tá bom? E uma coisa importante sobre os protistas é que os protistas são eucariontes, são o primeiro grupo de eucariontes que existe, tá? Na história evolutiva, perfeito? E esse grupo de eucariontes, lembrando que eucarionte é aquele ser que tem uma célula que tem núcleo definido e também que vai possuir algumas organelas, enquanto os procariontes não vão ter organelas, tá? Só ribossomos. E também não vão ter um núcleo definido. E dentro dos protistas nós temos protozoários, que são eucariontes heterótrofos, tá? Ou seja, eles precisam obter a sua alimentação externamente, eles não conseguem não conseguem sintetizar a partir da matéria inorgânica o seu próprio alimento, então eles têm que comer outro ser vivo, tá? E são unicelulares esses protozoários. E temos as algas, que são eucariontes fotossintetizantes, ou seja, são produtoras, são autótrofas, conseguem sintetizar o seu próprio alimento a partir da matéria inorgânica. E as algas elas podem ser uni- ou pluricelulares, tá bom? Nós hoje vamos falar basicamente sobre os protozoários. Eu queria comentar um pouquinho sobre a história evolutiva desse grupo, que existe uma teoria chamada de endossimbiose, que ela explica como a mitocôndria e o cloroplasto surgem nesses grupos. Bom, as bactérias elas não possuem nem cloroplasto nem mitocôndria. Então elas tinham que fazer ali o metabolismo da glicose, o metabolismo de outras coisas sem ter essas estruturas. E aí o que aconteceu? Tínhamos um ancestral procarionte. Esse ancestral procarionte ele teve esse desenvolvimento aí do núcleo, tá? Você teve o surgimento aqui do envelope nuclear, tá? que é chamado de invólucro, que é a mesma coisa que envelope. E aí, pessoal, nós tivemos a inclusão, tá? De mitocôndrias e cloroplastos. E aí aquelas células que ganharam cloroplastos e mitocôndrias são as células que vão dar origem às algas, às plantas no futuro. Enquanto aquelas células que não receberam os cloroplastos são as células eucariontes que vão dar origem aí aos fungos e os animais. Perfeito? E endossimbiose, o que esse nome quer dizer, pessoal? Endo tem a ver com dentro. Então, essas células aí, elas comeram, digamos assim, as mitocôndrias e os cloroplastos, que eram bactérias. Tanto a mitocôndria quanto o cloroplasto eram bactérias, eram seres procariontes. Inclusive, uma das evidências disso é que tanto a mitocôndria quanto o cloroplasto possuem material genético próprio. Então, eram bactérias que foram comidas, fagocitadas pela célula eucarionte, mas não foram digeridas e passaram a viver em simbiose, passaram a viver em harmonia, mutualismo, aquela relação biológica que nós estudamos lá no primeiro ano, tá bom? Então essa é a história evolutiva aqui dos eucariontes, então é assim que surge a célula eucarionte como nós conhecemos hoje e que está aqui bem localizada nos protistas. E aí, falando dos protistas, nós vamos falar principalmente de protozoários na aula de hoje. Vamos falar sobre esse primeiro grupo, e aqui nós temos vários nomes difíceis, tá? São os diplomonadidas e os parabasálidas. São anaeróbios, eles não respiram, tá? Eles não fazem a respiração celular. E temos dois exemplos. A giardia, que vai causar uma doença chamada giardíase, e temos os trichomonas vaginalis, que são um exemplo aí de parabasálidas, tá bom? A giardia causa um problema intestinal, um problema no nosso sistema digestivo, em que a pessoa vai apresentar diarreia, por exemplo. Já o trichomonas vaginalis é uma doença aí que vai causar problemas na região íntima feminina, tá? Podendo causar alguns incômodos, perfeito? E temos o triconinfa, que é um exemplo de parabasálida que vive em mutualismo com o cupim. O triconinfa ele fica ali no intestino do cupim e ajuda o cupim a digerir celulose, tá bom? Muito importante, é um exemplo de mutualismo, tá bom? Comentei sobre a giardíase e também comentei aqui sobre a tricomoníase, que é causada aí pelo trichomonas vaginalis. E pessoal, novamente, as medidas profiláticas são saneamento básico, tá? No caso aqui da giardíase, e higiene, enquanto na tricomoníase, o uso de preservativos, né, que é uma doença que
pode ser causada pelo contato sexual e também higiene. Então, boas práticas de higiene vão aí prevenir acerca de muitas doenças. A gente está vivendo um pouco disso hoje, né, com relação ao Covid, mas boas práticas de higiene valem muito a pena quando o nosso foco é a saúde, tá bom? Só um pouquinho sobre os amebozoários. Nós temos os mixomicetos e as amebas. Geralmente a gente não fala muito sobre os mixomicetos, tá? Fala mais sobre as amebas. As amebas, elas são de vida livre, a maioria delas. Algumas poucas são parasitas. Elas se locomovem por meio de um falso pé, um pseudópode. Elas têm vacúolos pulsáteis. Por quê? Por causa da pressão osmótica. Porque na água doce o organismo tende a ser mais concentrado do que a própria água, o que faz com que a água entre naturalmente nesse organismo. Então, o vacúolo pulsátil é importante nos organismos de água doce para jogar água para fora. E a reprodução é principalmente assexuada por bipartição. Tá? Aqui temos o exemplo de uma ameba, tá bom? Os pseudópodes, os falsos pés, com que elas se movimentam. O vacúolo contrátil, ou pulsátil, que é responsável aí por mandar água para fora, tá, nos organismos aí de água doce. Temos uma doença causada por ameba, tá, que é a amebíase, que é causada por esse agente etiológico, que é a entamoeba histolítica. Sintomas da infecção é diarreia comum com sangue. Transmissão se dá por ingestão de alimentos ou água contaminada. E, mais uma vez, a profilaxia, saneamento básico e higiene, tá? Na questão dos alimentos, tá bom? Pessoal, os foraminíferos são protistas, protozoários também. Eles também formam pseudópodes, mas são diferentes dos que ocorrem nas amebas, são reticulópodes, tá? São mais firmes. Eles vivem no sedimento marinho, então são todos marinhos. Eles possuem um exoesqueleto, uma carapaça externa de carbonato de cálcio, às vezes também com areia e às vezes também com espículas de esponjas. E eles são bioindicadores de petróleo. Então, se tem foraminífero na área, provavelmente tem petróleo também. Tá bom? E aqui são uns exemplos aí, dos foraminíferos. Parecem pedrinhas, mas na verdade são seres vivos, são protozoários. Temos os flagelados ou cinetoplastídeos. Eles se locomovem por meio de flagelo. E eles têm aí o cinetoplasto, que é um complexo ali próximo ao flagelo, que tem várias mitocôndrias. E temos espécies de vida livre, mas também temos parasitas, tá bom? Um exemplo desses parasitas é o Trypanosoma cruzi, muito popular aqui no Brasil, que causa a doença de Chagas. Qual é o sintoma da infecção? Hipertrofia dos órgãos aí que são afetados pelo parasita. Então o órgão ele fica crescido, fica um órgão grandão, tá? Com relação ao seu tamanho normal, porque esse parasita ele infecta esses órgãos e começa a se reproduzir lá dentro, o que faz com que também o sistema linfático comece a liberar muita linfa. O modo de transmissão, pessoal, é pelo vetor, conhecido como barbeiro, tá? Como percevejo, ou por transfusão de sangue contaminado ou alimentos, tá? Contaminados pelos parasitas. Às vezes o parasita contaminou um alimento e aí você ingere esse alimento contaminado, você também pode pegar a doença de Chagas. Medidas profiláticas, a higienização de alimentos, controle do barbeiro e cuidados na transfusão sanguínea. E esse aqui é o ciclo, tá, da doença. Você tem aqui o exemplo, tá, desse percevejo, ele é comum aqui no Brasil, tá bom? É uma doença que é relativamente comum, tem vários casos aqui no Brasil. Qual é o ciclo da doença? O barbeiro pica uma pessoa infectada com parasita, e aí no intestino o Trypanosoma cruzi passa a se reproduzir. E aí depois o que acontece? O barbeiro vai lá e quando vai infectar uma pessoa, ele suga o sangue da pessoa e depois ele defeca no local onde ele sugou o sangue. E aí, quando ele defeca, o seu intestino lá estava cheio de parasitas, né? Esses parasitas vão ser liberados, eles vão atingir a corrente sanguínea da pessoa, e aí esses parasitas vão atingir aí os órgãos, tá? E causar hipertrofia.
Temos também a leishmaniose, também é outra doença causada aí por um flagelado. Tá? Nós temos dois tipos de leishmaniose, a leishmaniose visceral e a leishmaniose de pele ou úlcera de Bauru. Tá? A leishmaniose visceral americana é causada pelo Leishmania chagas. Sintomas da infecção, lesões no baço, que é um órgão do nosso sistema imune, fígado, rins e intestinos. Mostra transmissão pelo vetor, que é o mosquito palha, e a profilaxia combate ao vetor. Já a leishmaniose de pele ou úlcera de Bauru é causada pelo Leishmania brasiliensis, esse aqui é do Brasil, uma doença brasileira. Sintomas da infecção são ulcerações graves na pele, também é transmitido pelo mesmo vetor, o mosquito palha, e a profilaxia também é combate ao vetor. Tá? E no caso também, se você tiver algum animal doente, geralmente opta-se pelo abate desse animal, tá? Para que não se transmita essa doença às pessoas. E aqui são os exemplos. Tá bom? Leishmaniose visceral em cima, leishmaniose de pele embaixo. Os ciliados, pessoal. Ciliados são os protozoários que têm cílios. Tá? Eles podem utilizar esses cílios tanto para locomoção, tanto para filtração do seu alimento. Dentre todos os protozoários, eles têm a maior diversidade, ou seja, você tem um maior número de seres dentro desse grupo. A maioria são de vida livre, alguns são parasitas, e eles se reproduzem de maneira assexuada por bipartição e sexuada por conjugação, assim como as bactérias. Tá bom? Temos o exemplo do paramécio, que tem aqui dois núcleos, bom? Um macro e um micro. Esse micro aqui é para reprodução, para fazer a conjugação. Temos a citofaringe, que vai ser aí o ânus, tá? Desse paramécio. Temos o vacúolo contrátil, também vai servir para bombear água para fora. Os cílios e essa região toda aqui é o citoplasma. Tá bom? Temos a palantidiose, que é uma doença aí causada por um ciliado, que é o Palantidium coli. Sintomas da infecção, lesões no intestino grosso, diarreia com sangue. Modo de transmissão, alimentos ou água contaminada pelos cistos do parasita. Medidas profiláticas, higiene e saneamento básico. Por fim, pessoal, o último grupo é o grupo dos apicomplexos. Os apicomplexos eles não têm estruturas especiais para se locomover, então eles não conseguem se locomover facilmente. Tá? Eles têm um complexo apical aqui, em que você tem várias organelas, tá? Que ficam ali, que é justamente para infectar, beleza? O hospedeiro. E os apicomplexos são todos parasitas. E aqui temos a malária, que é causada pelo plasmódio. E aí cada espécie de plasmódio causa um tipo de malária diferente. Sintomas da infecção: calafrio intenso, febre alta, dores de cabeça no corpo. E tudo isso, pessoal, acontece de maneira cíclica. E aí cada plasmódio ele causa um tipo de malária diferente e que também vai ter um sintoma cíclico diferente. Aí pode ter malária que é a cada 72 horas, tem malária que é a cada 48 horas. Então isso vai variar, tá, conforme aí o agente etiológico. Modo de transmissão é pelo vetor, né, que é o mosquito Anopheles, transfusão de sangue, compartilhamento de seringas e também pode transmitir no parto, né, transmissão congênita. E a profilaxia é o controle do vetor, pessoal. E aí, esse aqui é o ciclo, tá, da malária. Perfeito? Então você tem um mosquito, que ele vai injetar o parasita quando vai picar o ser humano. E aí isso vai lá para o fígado, gera esses merozoítos, e esses merozoítos eles entram nas hemácias. E aí você tem essa reprodução aqui, nas hemácias. E aí você forma os gametócitos masculinos e femininos que vão fazer a reprodução sexuada, faz a reprodução sexuada, e aí vem um outro mosquito, pica, ele pega essas hemácias aqui, e essas hemácias elas se reproduziram e liberaram os gametas. E aqui você tem o estágio assexuado, perfeito? No mosquito. Toxoplasmose. A toxoplasmose, pessoal, é causada pelo Toxoplasma gondii. Geralmente a doença é assintomática, mas em alguns casos pode gerar cegueira. É muito grave em gestantes porque o parasita pode ir para o feto e gerar problemas no sistema nervoso central do feto. Pode gerar a morte do feto, pode deixar o feto cego. Às vezes a criança nasce, depois lá na frente tem um problema de visão. Então elas têm que ser acompanhadas.
depois que elas nascem. Modo de transmissão é águas ou alimentos contaminados pelo parasita, que geralmente estão nas fezes de gatos. Profilaxia, mais uma vez, a higiene, tá? A higienização aí do seu bichinho, tomar cuidado, tá? Vermifugar ele sempre, para que ele não tenha aí a toxoplasmose, tá bom? Então você tem aqui, ó, o hospedeiro definitivo é o gato, o homem é o hospedeiro intermediário, tá bom? Você tem aí o gato, e aí ele libera os oocistos nas fezes. Esses oocistos, eles podem contaminar a água, o solo, e aí essa água ou solo contaminados são ingeridos pelos seres humanos, onde vai ocorrer aí a reprodução assexuada, e aí depois esses seres humanos aí, eles nas fezes, eles podem também liberar aí, tá? E os gatos também ingerirem aí esses cistos, tá bom? Além também de transmitir através da placenta, tá? Para o feto. Perfeito? Então, pessoal, qualquer dúvida é só vocês utilizarem, tá? Tanto a plataforma quanto os comentários do YouTube, tá? Às vezes eu demoro um pouquinho no YouTube, mas eu respondo. Ou utilizar o WhatsApp também, tá bom? Então é isso, até mais. Tchau, tchau.